Daniel Portela, médico pediatra, 3 dicas rápidas para o desenvolvimento da fala do seu bebê. Tá? Hoje em dia nós estamos percebendo uma prevalência, né, que é a frequência do não desenvolvimento, dos atrasos, dos problemas do desenvolvimento da linguagem dos bebês, demasiadamente. Né? Isso que não existia dessa forma há um tempo atrás e hoje estamos percebendo com muita frequência. Tá? Existe, certo, razões para isso. E a razão ambiental, a falta de estímulos, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, é a principal razão de causas para essas crianças não estarem desenvolvendo a sua linguagem. E dentre os tipos de linguagem, a comunicação, né, verbal, a fala dessas crianças. Vamos lá então falar sobre isso. Antes de começar, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários aqui suas experiências. Dica 1, gente. Antes de tudo, a criança, antes de falar, ela desenvolve sons guturais, né, ruídos da voz, né, ela aprende e percebe que ela é capaz de emitir sons, né, e que esses sons provoca na outra pessoa, né, no cuidador, numa outra pessoa, uma resposta. E ela percebe desde cedo, então, que através dessa emissão de sons, que inicialmente são sons guturais, eu vou falar a seguir, né, sons aqui da garganta, esse som provoca no ambiente, na outra pessoa, uma resposta. Essa pessoa é estimulada através da emissão de sons. Tá? Isso é muito cedo, gente. Por volta ali de 2, 3 meses de idade, um bebê já começa a fazer isso. Ele começa a dar gritinhos, ou emitir ruídos como que são ruídos aqui, que vêm lá da laringe, tá? Não tem ainda articulação na cavidade oral, de língua, nem lábios, nada disso. Né? São gritos, ruídos, aquela fala do bebê. E essa interação com o cuidador é fundamental, porque é nisso que ele vai perceber também que é possível provocar no outro uma reação com a emissão de sons. Cada vez que você se aproximar do seu bebê e falar, né, conversar com ele de maneira natural, articulada, esse bebê vai começar também a perceber em você, cuidador, expressões faciais, né, movimentação dos lábios, né, emoções na face. Franzir a testa, regalar os olhos, sorrir, tudo isso é muito importante. E o bebê também está aprendendo a falar desde esse momento, quando ele percebe que na face, na movimentação labial, existe uma articulação, a leitura labial, que o bebê já começa desde cedo a perceber isso. Tá? Primeiro tópico, gente. O segundo tópico, então, esse bebê vai começar a elaborar essa fala. Esses ruídos que inicialmente aparecem, eles vão começar a se transformar em pequenos fonemas, né? Que são vocalizações de sílabas, que a gente vai chamar de lalação. Isso acontece aí por volta dos 8, 9 meses de idade, quando esse bebê começa já a emitir fonemas, do tipo monossilábicos. Exemplo de mama, mama, pa, 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 la, le, da. Ele começa a articular sons na caixa, né? Na cavidade oral. Isso é uma fase muito interessante. O bebê já está quase chegando à fala. Os mesmos estímulos são necessários. Conversar com essa criança, né? Aí agora a gente apresentar nomes e coisas a esses bebês. O bebê começa falando grupos de substantivos. Né? Então a gente vai apresentar as partes do corpo do bebê na hora do banho, na hora que está trocando a fralda, conversar com o bebê, falar que aquilo é o pé, é a mão, é a cabeça, né? Que aquilo é a bola, o boneco, o nome do cachorro, o nome do irmão, né? Apresentar os nomes às pessoas. Isso é uma fase aí, antes da criança aprender a falar, ela já começar a se apropriar desses substantivos. Tá? Um terceiro grupo de estratégias, gente, que é muito importante, é a gente contar histórias para esses bebês.
A contação de histórias, ela é quase hipnótica. Você pode distrair uma criança e você tem pesquisa sobre isso. Quanto à contação de histórias, desde muito cedo, o bebê às vezes lá nesses 2, 3 meses de idade, ele ouvir uma história monótona, que é uma vocalização, né, o ruído da voz humana, né, e aquilo se repetir. Todos os dias à noite você conta a mesma história, depois você muda, conta outra história, meses depois, mas ouvindo a mesma história. A contação de história estimula demais a fala da criança. A criança começa a perceber um enredo, que as palavras se articulam, né, que aquelas palavras juntas, elas transmitem uma mensagem. A contação de história também é equivalente à contação de letras musicais, né? A cantar músicas. Também é equivalente, né? Músicas, você alternar músicas com histórias. A criança vai começar a perceber que esses ruídos têm um significado e que eles transmitem uma mensagem. Então, antes do seu bebê falar, gente, ele já tem que ter apropriação de tudo isso, certo? Por volta de 1 ano de idade, ele vai começar a falar as primeiras palavras que são ainda pobres, são palavras monossilábicas. Então, a água é A, o carro é K, certo? E ainda está restrito ao substantivo. Essa criança começa a falar menos de 10 palavras ao redor de 1 ano e só depois disso ela vai desenvolvendo. Tá? Então, se você quer estimular seu filho a falar, é isso que você vai ter que fazer. E, é óbvio, vai ter que afastar os fatores que são estresse, agressão, e prejuízo ao desenvolvimento da fala. E hoje em dia, o maior campeão deles é a exposição precoce a telas. Se você deixa seu filho na frente do celular, televisão, tablet, ele deixa de estar com um ser humano e é nesse ser humano, nessa interação que eu citei aqui nos tópicos anteriores, que ele aprende a falar. E é por isso que muitas crianças estão com desenvolvimento de linguagem paupérrimos, tá? E eu ainda nem falei aqui da importância da comunicação gestual, tá? Fica aqui uma dica extra ainda nesse vídeo. A importância de você estimular a comunicação de gestos desde cedo lá, esse bebê ainda com uns 4 a 6 meses de idade, já vai começar a emitir gestos, né, de apontar, tchau, cadê, onde é que está, se esconde, né? Gestos, símbolos com as mãos, com a face, que são as comunicações não verbais. Apesar de eu ter falado, né, focado nesse vídeo da comunicação da fala, a comunicação gestual ela é precursora. A criança aprende primeiro gestos, símbolos, né, comunicação não verbal para depois desenvolver a fala. Isso é um precursor também que não está sendo ensinado às crianças por causa do excesso de telas e da entrega do piloto automático, como eu costumo dizer, deixar essas crianças sem estímulo de outro cuidador. Por enquanto, a nossa espécie não chegou nesse nível de aprender a falar com um computador, com um vídeo, né, no piloto automático ou com um robô futuramente. A gente ainda precisa de outro ser humano para aprender a falar. Se você acha que seu filho vai aprender a falar números, coisas, objetos, porque assiste um videozinho que fica repetindo lá e aparecendo o objeto, falando lá bola, carro, e você acha que ele vai falar isso, né? Bem, um mero engano, uma ilusão. No máximo que seu filho vai aprender é repetir sons sem nenhuma associação com linguagem, sem a capacidade de se comunicar com outra pessoa. Isso sim é que nós estamos vendo na prática. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Esse vídeo aqui é muito importante para que outras famílias recebam também essa informação e estimule o nosso trabalho.